Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom estar junto com você, que bom ter você conosco também nessa programação. Eu quero começar esse programa desejando a você muita paz, muita alegria, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no programa Fé e Medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Carlos Melro. Ele é médico neurocirurgião, professor titular da PUC Campinas, da disciplina da cadeira de neurocirurgia. E aceitou nosso convite para falar tudo hoje aqui sobre AVC, acidente vascular cerebral ou popular derrame. Tudo aquilo que a gente precisa saber, conhecer, como identificar, como se prevenir, tudo isso nós vamos aprender hoje em nosso programa. Mas o programa fica muito mais bonito, muito mais interessante, muito mais atrativo quando você que está aí acompanhando participar. Ligue 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ligar para quê? Para você, primeiro, fazer a sua pergunta para o doutor Carlos e também, se tiver um pedido de oração, a gente vai rezar no final do programa por suas intenções, viu? Mas também não é só o telefone não, temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br, para você também interagir através do seu computador. Mais um recurso, o nosso WhatsApp, 0 operador 19 99675 5600, 9675 5600, para você interagir conosco. Aí está passando na tela o nosso WhatsApp, portanto fique à vontade, ligue para o seu vizinho, o assunto de hoje é muito importante. A nossa superprodução, é claro, como sempre, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Carlos sobre AVC. Vamos à matéria! Acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC ou derrame, ocorre quando há o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, ocasionando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. A vida tarefada de Jorge, junto aos maus hábitos alimentares e o cigarro, causaram um AVC. Aconteceu em 2007. Ele foi trabalhar, né? Ele veio para almoçar. E acabou de almoçar, ele entrou no banheiro. Aí quando entrou no banheiro não saía mais, trancou a porta, tudo. Aí não saí do banheiro, meu irmão falou assim, o Jorge tá passando mal dentro do banheiro. Aí a gente subiu no vitrô e ele tava desmaiado na bacia do banheiro. Aí o vizinho colocou dentro do carro, levamos até na Santa Casa. Aí chegou de lá, foi direto pro UTI. A médica falou assim, tá com um AVC, vai direto pro UTI. Aí já entrou em coma lá dentro do UTI. Jorge ficou um mês em coma e sobreviveu sem sequelas. Após um ano, outra surpresa. Aí passado um ano mais ou menos, deu segunda AVC em 2008. Aí deu pior do que o primeiro. Aí depois de 3 dias ele estava em casa de volta, né? Ficou uma semana e aí veio embora para casa. Aí só que ele ficou uma sequela na voz. A única coisa que ficou foi a voz dele que tá ruim. Jorge tem acompanhamento de médicos para prevenir outro derrame. E apesar das dificuldades, ele se mantém otimista. Ele fala que vai viver 100 anos. Né? Ele teima, sabe? Então acho que é isso que ajuda ele a sobreviver, né? Segundo estudos, 30% das pessoas que sofrem um AVC ficam com sequelas. Porém, com o tratamento adequado, há 55% de chance da pessoa não ser afetada. Este é o caso da empresária Dalva, que em 2008 sofreu um AVC e não teve grandes sequelas. Eu estava numa manhã de domingo, eu acordei super bem, otimamente bem, e fui ver meu cachorro lá fora. Quando eu voltei para dentro, eu sentia caindo a perna. Aí eu senti o rosto caindo, consegui me arrastar até o sofá, né? E sentei e chamei minha filha, que só estava eu e minha filha em casa esse dia, graças a Deus, né? Que ela estava lá e conseguiu me levar a tempo para o socorro, né? Aí, de repente, eu estava deitada assim, né? Aí
eu senti começar a mexer o pé. Aí foi subindo, menina, foi voltando. Nossa, pra mim foi um dos melhores presentes da vida, sabe? Você perde seu lado. Você jamais na sua vida vai entender o que é uma sensação dessa. É a pior coisa no mundo. E quando eu vejo alguém assim, que ficou com alguma sequela, eu fico muito... Me perturba muito ainda quando eu vejo as pessoas que teve sequela, você acredita? Eu vivo meio com esse... Não curei totalmente o medo. Ficou uma sequela pequena no meu dedo. A fala, eu acho que ela não vai voltar 100%, eu acho que ela não volta em ninguém, eu penso. Mesmo quando você fala assim, mas você tá falando muito bem, tá? Eu tô falando muito bem. Mas eu tenho que prestar atenção, assim, mais nas palavras para mim não ficar atropelando. Assim como Jorge, Dalva foi diagnosticada com AVC isquêmico e o estresse foi o causador da doença. O meu ritmo de vida era um ritmo assim normal para mim. Eu achava que era normal, né? Eu trabalhava muito, malhava muito, sempre malhei, sempre fiz massagem, todos os cuidados possíveis, alimentação, né? Mas o estresse do trabalho, né, foi realmente o causador do meu AVC. Na sexta-feira anterior ao AVC, eu tive um estresse muito grande mesmo em relação ao trabalho, como eu já tive outros. Só que o AVC eu descobri que é assim, quando você está em repouso, que ele vem. Não é quando você dá aquele pique de estresse que você fica assim, achando que você não vai suportar de tanto nervoso. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda causa de morte no país. A cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC, totalizando 100 mil mortes por ano. Gente, você viu os dados alarmantes, cada 5 minutos, né? Mas a gente pode mudar esse quadro. Claro que vamos colocar esperança nessa reportagem. É claro que sim. Por isso que eu quero convidar você a junto comigo. Vamos acolher o nosso especialista de hoje, o Dr. Carlos Melro. Ele é médico neurocirurgião, professor da PUC Campinas, neurocirurgia. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui em nosso estúdio, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Ô, doutor, a gente viu essa matéria aí, terminou assim, meio que assustadora. É verdade isso, doutor? Cada 5 minutos um brasileiro tem AVC? Sim, existe uma incidência muito grande. É a segunda causa de morte, doutor? A segunda causa de morte acomete principalmente as pessoas a partir dos 60 anos de idade, porém pode também ocorrer em pessoas mais jovens. Nesse caso, é necessário uma investigação melhor para saber a causa, né? A gente viu na reportagem essa nossa amiga aí, empresária, etc., ela falou que teve um estresse muito grande, assim como teve outros. Assim. Aquele estresse, doutor, aquela situação emocional, talvez não seja o que está originando o AVC, mas pode ser uma porta aberta que o AVC está encontrando aí para ele se desenvolver, se potencializar, doutor? No caso dessa senhora, ela pareceu ser muito jovem, inclusive foi há 8 anos, né? Foi em 2008. Isso. Nesse caso, é uma situação onde é necessária uma investigação melhor, investigação cardiovascular, hormonal, e diversas outras, né? Para doenças inflamatórias. O estresse em si, a situação de estresse, nós vivemos com uma carga de adrenalina, que é a substância final do estresse, e isso produz um envolvimento do sistema cardiovascular. E o AVC é uma doença do sistema cardiovascular. Doutor, vamos assim, claro que a gente vai dar detalhes sobre como se prevenir, principalmente em casa, né, quando se tem um evento desse, um episódio desse. O que é um AVC, doutor? Quais são os tipos? O que é na linguagem médica científica? De uma forma geral, o AVC ele é uma interrupção abrupta do fornecimento de sangue ao tecido cerebral ou medular. O sangue no cérebro? O sangue no cérebro. O tecido cerebral, ele se alimenta muito rápido, ele tem um metabolismo muito rápido. Então, uma interrupção transitória desse afluxo de sangue e de alimentos e de oxigênio
faz com que essa célula se deteriore rapidamente e entre numa condição de não funcionamento e irreversível. Isso é o AVC. Então, o AVC pode ser isquêmico, quando existe um entupimento desse afluxo de sangue, ou ele pode ser hemorrágico, quando pequenos vasos, pequenas artérias se rompem e provocam um hematoma, um coágulo e compromete também esse tecido comprimido por esse coágulo. Então, aprendemos. AVC, esse acidente vascular, né, na região do cérebro, quando o sangue não chega, onde tem que chegar e irrigar e circular, pode ser dois tipos. O isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, quando há um entupimento. Sim. O sangue não chega, algo está entupindo ali a passagem, obstruindo a passagem. O hemorrágico, quando esse vasinho se rompe e o sangue, em lugar de continuar, ele se derrama para outras áreas. É isso, doutor? Sim, ele provoca uma compressão aguda, um aperto agudo naquele tecido e também provoca uma lesão nesse tecido cerebral e o mau funcionamento do mesmo. Por que o isquêmico, doutor? Vamos entender um pouquinho o isquêmico. Por que se obstrui? Por que a passagem? O que foi lá? Uma gordura naquela veinhazinha lá? É a veia, né? Naquela artéria, doutor? Na artéria. Aquele vaso lá? Essa eu acredito que seja a pergunta mais importante. Porque na medicina nós temos que enxergar as condições, as doenças em três ambientes, né? Em três frentes. A prevenção, o tratamento e a reabilitação. Então, de certa forma, as grandes doenças que nos acometem têm essas três frentes de enfrentamento. Então, o AVC isquêmico, que é o mais comum, ele é derivado de uma doença do sistema circulatório. E aí entram fatores de risco. O fator genético, que a gente não consegue evitar, né? O desenvolvimento do diabetes, o desenvolvimento da hipertensão arterial, o desenvolvimento da dislipidemia, que é o colesterol triglicérides alto, e causas e que a gente pode evitar. E é aí que é a grande questão, aí que é a prevenção, que é o não tabagismo, quer dizer, não fumar. O tabagismo é terrível, é o principal fator evitável. Não só para AVC, mas para outras complicações. Para outras. Ou seja, para a saúde em geral. Para a saúde em geral. O sedentarismo e a obesidade que caminham juntos. Então, é nesse aspecto que é importante que todos saibam que é uma doença evitável. É na circulação, né, doutor? Na circulação. Então, se não está bem funcionando no corpo inteiro, vai chegar no cérebro também. Vai chegar no cérebro, vai complicar. Aí pode ser um rompimento, um entupimento, uma obstrução, é aí o isquêmico. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Para quê? Para que você possa mandar a sua pergunta. Para você ligar para o teu vizinho, para a tua vizinha, que o assunto de hoje é muito sério, AVC, ninguém está livre disso, então vamos entender o máximo. Eu quero receber a tua pergunta aqui para encaminhar para o Dr. Carlos, viu? Então não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde e por ser seu, volta já, claro, só para você.